Sejam bem-vindos a mais um Seguros para Todos. Este que é um podcast onde nós, aqui na Arseg, iremos conversar de forma descontraída sobre diversas temáticas ligadas aos seguros. Como vocês sabem, nós trazemos essa conversa de forma semanal para que vocês possam ter acesso a tudo o que é informação sobre seguros. Hoje vai ser especial porque eu tenho aqui um amigo muito especial, de longa data, que é produtor de eventos, um dos maiores de Angola, que tem 3 ou mais marcas. Ele vai falar depois. Mauro Tuga está aqui conosco. Também temos Flávio Guilherme, que já é parte basicamente aqui do programa, porque ele já faz parte da nossa família aqui da Arseg e explica-nos tudo em detalhes acerca dos seguros. Portanto, hoje vai ser muito bom. Então, assim, Mauro. Bom dia, Danilo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Espero contribuir para elevar o tema de conversa. Sem dúvida que as conversas vão ser muito interessantes ao longo desses episódios. O meu segundo convidado aqui no Seguros para Todos é Flávio Guilherme, ele que é membro aqui da Arseg e que já é um dos convidados da casa. Portanto, Flávio, mais uma vez, estamos aqui neste podcast que já é a nossa casa. Exatamente. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Danilo. Por mais uma vez concedermos essa honra de poder aqui falar um pouco sobre seguros e nas várias vertentes que ainda temos que por aí fora transmitir. Sem dúvidas, Flávio, sem dúvidas. Bom, como vocês já sabem, a dinâmica aqui do Seguros para Todos é uma dinâmica descontraída. Hoje nós vamos falar acerca das festas, dos bodas, dos eventos e tudo mais. Mauro Tuga, nós há bocado quando estávamos aqui no off, o Flávio já dizia, pá, eu acho que eu já ouvi este nome em algum sítio. Como é que é para ti as pessoas dizerem já te conhecem, às vezes não sabem o teu rosto, etc. Isso quer dizer que o teu trabalho nos últimos anos está a ser bem feito. Então gostava que te apresentasses aqui ao nosso público que não te conhece. Quem é o Mauro Tuga? De onde é que vem este nome? És português? Não és? Então fala-nos um bocadinho de ti, como é que entra para essa área dos eventos? Eu acho que essa acaba por ser a consequência do trabalho e isso tem-me deixado cada vez mais lisonjeado, porque depois são pessoas de áreas completamente opostas àquilo que é o nosso trabalho. Certo. E por vezes nem são pessoas que frequentam os nossos eventos e frequentam festas do nosso padrão. Isso. E tu acabas por, em qualquer quadrante social, tu te sentires que o nome chegou lá. De como, de que forma, nós não conseguimos perceber por vezes. Hoje na padaria, hoje vais nas bombas de combustível, baixas o vidro e o puto diz, eu te conheço de algum sítio, e tu ficas ali. Eu acho que isso é consequência do bom trabalho que nós vamos fazendo, são 23 anos de carreira. O quê? Como Uau. todos nós do bom angolano começamos naquelas nossas festas de quintal lá de casa. E quando era muito mais jovem, era uma pessoa muito sociável. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Então, naquele meio da escola e etc., como a avó tinha um quintal e permitia lá fazer algumas assanhadices, então os colegas organizávamos ali para fazer sempre alguma coisa agradável. E foi assim, houve a primeira, gostamos, houve a segunda, já foram mais de 200 pessoas, quando houve a terceira já eram 500 pessoas. Uau. Então, houve uma tia na época que estava a começar um negócio de decoração, salvo erro, disse assim, aqui parece tem alguma coisa que pode funcionar. Ou seja, tu naquela altura já estavas a pôr nas tuas festas 100, 50 pessoas? Nós não cobrávamos, nós Sim. antigamente era tipo festa de contribuição, as mulheres trazem as comidas, os rapazes trazem as bebidas. E como a minha avó tinha um quintal, como eu via com a minha avó, e a minha avó tinha um quintal, a casa tinha quintal, aquilo era tipo boca a boca. A primeira houve 100, acho que foram 100 ou 100 e tal pessoas. A terceira calha, que era o meu aniversário de 18 anos, qualquer coisa assim, e os colegas foram pedindo, faz qualquer coisa, tu conheces boi de miudinhas e etc. Vamos fazer. E aquilo na escola tornou-se o barulho do dia, esse comunica, vamos logo aonde? É no Mauro. Olha, quando nós estamos eram quase 500 pessoas, quase 200 e tal dentro e 300 fora. O quintal da avó não estava a aguentar. E como eu sempre fui muito próximo às minhas tias, da fase maternas, nós sempre considero as minhas tias como mãe. As minhas tias na altura já eram empreendedoras, uma na área de cafés, outra na área de decoração e etc. Então elas perceberam que ali havia pernas para andar. Então fizeram um investimento inicial na qual era, ok, tu fazes as festas e contratas os nossos serviços, nós vamos te prestar serviços e depois tu nos pagas. Uau. E aí foi assim, pronto, e fomos crescendo naquela época no Alvalade, conquistamos aquele público todo da Maianga
E com o tempo fomos crescendo até que Crescendo. chegamos na Equality. E fomos, epá, e hoje, graças a Deus, é uma profissão que me orgulha. Não, hoje tens um dos maiores festivais de Angola. Temos três. Temos Desculpa, três. desculpa. Um dos 3 maiores de Angola, o Mauro Tuga está lá. E não com digo 3. só que ainda é a nível internacional ou a nível da África um dos maiores, porque infelizmente em Angola nós não temos uma associação governamental com os promotores. Lá nos outros países, como por exemplo Existem na África do aquelas Sul, associações dos onde tu tens o promotores e Ultra e produtores. etc., já existe essa relação do governo a olhar para um festival como um património do país. Sim, porque atrai turismo, atrai Hoje pessoas, é um vais movimento para o muito grande. Tomorrowland na Bélgica, já saiu da mão dos promotores. Aquilo já é um projeto governamental. Sim, sim, Que sim, aquilo sim. hoje é uma cidade que naquela semana ou naquele mês respira inteiramente Tomorrowland. Começa pelos hotéis, os voos, pelos cozinhas, restaurantes, tudo está formatado para Para aquele aquilo. mês funcionar para aquele Mas festival. acredito de facto que também da maneira que vocês estão a trabalhar e a evoluir e têm consistência, eventualmente isto é, ou seja, não há caminho, não há volta a dar. Vocês vão chegar a esse nível, sem dúvidas. Mas já vou voltar a ti. As pessoas devem estar a perguntar o que é que isso das festas e dos eventos tem a ver com o nosso podcast e com a etc. Mas ninguém melhor para falar sobre isto que o Flávio que está aqui, antes de entrar para o mundo dos eventos, porque eu sei também, claro, o Flávio também é angolano e também cresceu nas festas, etc. Exatamente. Mas queria que fizesse aqui uma espécie de um contorno generalista para explicar ao público onde é que esses eventos entram, porque nós já vimos que aqui nos seguros existe a questão do risco associado a certos tipos de atividades. Como é que fazemos essa correlação aqui? Ok, muito bem. Muito bom. E olha, e agora e o Mário Tuga fez essa Mauro, toda a Mauro. introdução. Mauro, né? Mauro Tuga. Exatamente. Deixa-me só aqui reiterar um fato. Não é? Eu acabei por conhecer o Mário Tuga por intermédio da minha esposa e filhas. Espera aí, você falou que não... Flávio. Sério? Flávio disse Aquilo aqui que a cara não é estranha, mas lembrou-se agora. Exatamente, porque Ah. o que acontece mesmo em casa, não é? Antes de entrarmos aqui na questão que fez referência, Yeah. que foi colocada. Certo. Em casa, quando chego, às vezes chegamos já assim às altas horas e olha, algumas novidades que ainda a minha esposa. Certo. Diga, olha, meu, acompanhaste o fulano? Eu falo, quem é? Mostra-me ainda. E eu vou conhecendo alguns rostos, não é? E também já ouvi falar de muitas festas famosas, é claro, né? E tá de parabéns pelo grande percurso que tem trajado. Agora, particularmente dessa questão de seguros, e eu sempre defendo, eu dou um dito assim, o risco existe em qualquer atividade que façamos, não é? E em eventos, não é? Existem sempre riscos. E esses riscos, não é? Podem ser acautelados. Como é que podem ser acautelados? Por intermédio de uma seguradora, de uma contratação, ou seja, de uma transferência para uma seguradora. Não é que é alguém, né, uma entidade que, né, está devidamente habilitada para poder, não é, garantir que os danos que venham a ocorrer durante o evento, não estejam protegidos. Né? O que é que acontece muitas vezes? Eventos há em que, e lembro-me e acho que isso foi num estádio da Cidadela, acho que foi um pouquinho, se calhar, fora dos eventos mais festivos, mas foi um Atividade evento que esportiva. ocorreu. Não, digo, foi uma religiosa, acho que foi numa igreja, mas não passo aqui o nome também, não cito aqui o nome, em que houve um colapso, ou seja, caiu, não é? Uma parte do estádio e depois houve mortes, ferimentos, tumulto, tudo mais, não é? E são esses riscos que podem ocorrer, né? Eventualmente nesses eventos, como festas e outros, né? E que podem ser acautelados por intermédio de um contrato de seguro, não é? E estes contratos de seguros, né, visam garantir o ressarcimento, né, ou a reparação dos bens que aí foram, né, danificados e das pessoas. Flávio, isto aqui é muito interessante, porque isto aqui agora leva-me para outra parte da tua carreira, Mauro. Quando nós falamos em contrato de seguro, e Flávio depois corrige-me se estiver errado, também já aprendi aqui umas coisitas, o quão importante é nós termos uma pessoa coletiva registada, uma pessoa individual, porque, Mauro, eventualmente tu saíste das festas no quintal da tua avó,
para transformar-te numa empresa, para fazer essa transição de, eu sou uma empresa. E aquela parte que nós também passamos de chamarem malucos, já está a fazer empresa, vai ter escritório para festa, essas coisas todas. Então quero saber essa tua transição, como é que ocorreu, porque depois eventualmente vamos entrar para a parte de quando é que começaste a ver necessidade de, ok, isto aqui é uma coisa muito grande e eu já preciso de outro tipo de estrutura. Como é que foi essa evolução para ti? É assim, eu depois desse período das festas de quintal e sentir que pronto, aquilo era um hobby, na verdade. Yeah. Era também, na verdade, estava naquela fase a sair da adolescência para já fase adulta e era a forma de não ter que pedir dinheiro no velho, na velha, comprar uns E tênis também do ponto de novos. vista social, bater, só Tá faço na na minha moda, zona. tá na moda. E eu nunca levei até, porque eu também era estudante, e sabes que os nossos pais africanos têm a filosofia de estudar para trabalhar num bom escritório e a posterior ser a imagem da família. Certo. E na altura eu tive que seguir esse padrão. Eu entrei na banca aos meus 22 anos, 22, 23, quando terminei a universidade, e durante 2, 3 anos fui fazendo evento de forma esporádica. Ou seja, nunca levei aquilo a olhar como ok, vou fazer disto o meu futuro ou o meu ganha-pão. Mas neste percurso desses 3 ou 4 anos que eu tive na banca, eu fui apercebendo-me que as minhas ambições eram superiores àquilo que a banca poderia me dar, porque eu olhava para as pessoas que estavam acima de mim e já me sentia um bocadinho no mesmo nível que eles. Mas do ponto de vista financeiro? A nível financeiro, porque as festas já me davam, tipo, um evento fazíamos 1 ano de salário, posso assim dizer. Então eu sentia, opa, como é que eu vou sair agora dessa vida de banco, da banca, que é o bom menino da família, que estudou, chegou a banco, hoje é bancário, gestor do Banco X, para como tu disseste, o miúdo que dá festas. Foi difícil, mas graças a Deus eu tinha uma velha muito compreensível e eu consegui levar-lhe a 1 ou 2 eventos meus e ela orgulhou-se muito de sentir que ter um evento de 2, 3 mil pessoas e o cabeça daquilo era o responsável maioritário, era o filho. Então foi fácil lhe passar essa mensagem. Logo depois comecei a associar-me a pessoas que aumentaram o meu mindset e dizer ok, isto aqui dá para levar a bom porto e dá para transformarmos nisso aqui, não marcas individuais, mas sim uma empresa que nos leva a outro nível. E foi mais ou menos esse processo que tive. Yeah. Nesse processo todo, e aqui passo a ti, Flávio, há necessidade de nós, enquanto produtores de eventos, profissionalizarmos a nossa atividade para ter um tipo de arcabouço e cobertura do ponto de vista dos seguros diferente, ou eu, como pessoa individual, vou dar uma festa na minha casa, posso contratar um seguro? Como é que funciona esta dinâmica, ou seja, do formato jurídico ou da personalidade jurídica que nós vamos apresentar à seguradora? Se é pessoa individual, se é empresa, como é que funciona essa Muito bem dinâmica? colocado, Danilo. O que é que acontece? Por hoje, existem seguros que já são regulamentados, né? Regulamentados, existe uma lei, por exemplo, que é a Lei 5/20, né? Em que, né, estabelece a obrigação para os seguros para atividade esportiva, né? Atividade esportiva, quer organizações esportivas, né? Outros eventos culturais desportivos, né? Estes devem ter um seguro, né? Pois embora ainda não tenha uma regulamentação, mas já transmite essa responsabilidade para quem, né, for o agente desportivo, quem for o empresário, por exemplo, queira, né, ver salvaguardado os danos, quer materiais ou não materiais, que irão ocorrer no decorrer da sua atividade. Como é que isso enquadra-se aqui para outras realidades? O seguro, não é, hoje é uma necessidade de proteção, surge com isso. Não é? Porque hoje quem tem uma equipa, quem organiza um evento, não é? Trabalha com um conjunto, quer de pessoas, quer de meios, que quer ver garantido. Ou seja, essa garantia da proteção financeira, essa garantia dos danos que poderão ocorrer, não é, a quem, não é, estiver no local do evento e as pessoas com quem trabalham consigo, não é, pode ser transferida a uma seguradora. Daí vamos falar do seguro de responsabilidade civil, não é, e de um seguro, por exemplo, de acidentes pessoais. Hoje, não é, tu podes, nós estamos aqui hoje, há um conjunto de equipamentos e meios, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes esses espaços são alugados. Os eventos de festa muitas vezes são alugados. Sim, o som, a luz, tudo aquilo é Exatamente. alugado. Sim. Tu tens uma responsabilidade para com a pessoa que o alugou aquele espaço, o recinto. Também. E tens uma outra responsabilidade
para com as pessoas que trabalham consigo. Porque ela ao carregar ou a fazer o manuseamento de materiais ou equipamento poderia causar danos. Quer a terceiro que está lá a assistir o espetáculo ou o show, quer a si mesmo. E esses danos quem irá reparar? É que muitas vezes são danos que são tão avultados. Imagine só, tu tens aí bandeiras, hastes, né, luminária, e depois aquilo cai e causa um dano a uma viatura. Essa viatura é de um terceiro, não é? Ou seja, o organizador, o promotor do evento, tem a responsabilidade de reparação ou repor aquele bem nas condições normais em que se encontravam. Ela aqui já como empresa, como pessoa coletiva. Como empresa, pessoa coletiva. Mas também existem os profissionais liberais, não é? O Danilo, por exemplo, não é? Quer organizar um evento, não é? Pode dirigir-se a uma seguradora, não é? A seguradora, por meio das condições daquilo que vai estabelecer, não é? E da própria análise que faz do evento que irá realizar, não é? Pode, à medida, né, precificar, não é? Ou estabelecer uma condição contratual para que venha salvaguardar todas as situações que ocorrerem no evento. Eventualmente essa seguradora pode dizer que isso aqui não tem risco nenhum, para nós não compensa. Pode dizer isso? Sempre existe. Certo, mas vou dizer que eu vou fazer um almoço em casa da minha tia e o risco está na ordem dos 200 mil kwanzas em material. A seguradora pode ver que aquilo para ele não faz sentido? Bom, mas vamos lá ver. Poderá existir um outro risco por detrás desse almoço de intoxicação alimentar, por exemplo. Poxa, isso é mesmo uma cabeça de quem trabalha nos seguros. Exato. Eu não cheguei até aí. Nós temos que pensar em tudo. Né? Por isso é que existe um conjunto de coberturas que são garantidas, né, para cada caso em específico. Não é? Então, há pessoas que hoje são, digamos assim, organizadoras de eventos de casamento, servem em eventos, sim. Não é? São responsáveis pelo buffet. Certo. Não é? E aquele buffet pode causar um mal-estar ou a comida pode causar uma intoxicação alimentar a alguém. Aliás, isso acontece muitas vezes. Uma pessoa vai a um casamento, sente-se mal depois e fica assim. E fica assim. Por quê? Porque por desconhecimento de que esse risco pode ser transferido a uma seguradora e que pode garantir essa proteção. Olha, um outro aspecto importante é o risco que eu digo sempre assim, que está associado aos organizadores de eventos e promotores de eventos, não é? É o chamado risco de descontinuidade do negócio, chamados riscos cessantes. Ok. Pode ocorrer situações em que, olha, organizaste um evento orçado em milhares, não é? E depois, não é? Houve um tumulto, houve uma queda, o palco desabou, aquele buço que tu trazes de fora para cá, que tem uma bolsa de não sei quantos milhões, o senhor caiu ali, tem que ser reparado os danos por ele. Sim, tem que ser evacuado naquele momento para outro país. Exatamente, às vezes é que o teu valor inicial, né, para organizar o evento pode ser muito superior àquilo que terás que pagar pelos danos que causaste a alguém. Ou seja, vamos dizer que eu fiz um investimento, e aqui já falando de números, Mauro Tuga, fiz um investimento no evento que são 70 milhões de kwanzas, 100 milhões de kwanzas. Exato. E que de facto, às vezes, a seguradora vai pedir ali, vamos dizer que um prémio, assim se chama, né? Exatamente. Vá de 3, 4, 5 milhões de kwanzas. E se calhar, nós sabemos, nós temos sempre aqueles sócios e parceiros, não, você gastar dinheiro à toa, não vai acontecer nada. Está tudo, olha, falei com segurança, isso aqui está tudo bem. Exatamente. Chega ali alguém, sobe para o palco, ataca o artista, Exato. faz-lhe um corte ou alguma coisa, corre risco de vida. Estamos a falar de uma coisa muito séria que de facto pode acontecer e já vimos acontecer em várias partes. Título de exemplo, temos aqui os rapazes que acho que há 2 meses atrás trouxeram um artista brasileiro certo. que não chegou, que não chegou de atuar porque supostamente não havia um cabo, que depois o histórico ficou esse, do cabo não cabo, cabo não cabo. Nós, como Conexão, de certeza que seríamos ressarcidos pela nossa seguradora pelos prejuízos que aquele artista nos causou. Vocês trabalham com seguradoras já? Sempre. Desde o primeiro festival. Aí já vamos chegar aí, mas fala ainda da questão do miúdo, já vamos chegar aí. Desde o primeiro festival, mas os miúdos aqui entraram num prejuízo de quase 50, 60 milhões de kwanzas, porque por um simples cabo, algo que se calhar nem custa 1.000 ou 2.000 kwanzas, não tiveram aquilo que era a cereja no topo do bolo do evento. Nós, por acaso, tivemos uma situação no nosso segundo festival, a empresa que foi montar o som, alguém pisou num cabo, porque eles não tinham colocado aquela proteção, salva-me, foge-me o nome agora, e ficamos 2 horas sem som no festival. Ou seja, uma barreira de proteção, é isso? Sim, eles não colocaram, e aquilo as pessoas a passarem, alguém pisou no cabo e o cabo... Sim. E até o processo de irem para a empresa, trazerem outro cabo, já eram quase 2 horas e tal da manhã, nós ficamos 1 hora e tal, quase 2 horas sem som.
A empresa, nós termos seguro, a empresa, a seguradora trataram lá entre eles e a empresa deu-nos um bônus de 2 eventos sem nós termos que pagar Exatamente. absolutamente nada. Então as pessoas olham sempre para esses 2, 3 milhões como se não fosse nada, ou como se fosse alguma coisa, porque nós, como angolanos, temos sempre a garantia que tudo vai correr bem. Parece que Certo. não precisamos de nada e temos o controle de tudo. Exatamente. Esquecemos que existem serviços que, por negligência de alguém, pode acontecer o pior num evento. Bom, Mas também, vai lá, eu vai acho lá. que a mensagem não chega chegar aí. até as pessoas. Eu acho que nós estamos muito focados que o seguro para o carro é só para não batermos e termos dor de cabeça. Aliás, nós pagamos o seguro do carro para não ter problema com o trânsito. E não para, com risco de se suceder um incidente, nós nos acautelarmos, não termos que tirar do bolso. Então nós falamos, como não quero ter problema quando me pararem, vou pagar umas 15, 20 mil kwanzas, tenho 6 meses de seguro. Mas eu acho que a mensagem tem chegado, a informação tem que se encontrar uma forma das pessoas estarem melhor informadas, sem terem aquele receio que o que estão a gastar não será benéfico para eles. Aliás, a perspectiva aqui da Arsec com um podcast como esse e convidando pessoas como tu é de facto levar a mensagem a viralizar por milhares de pessoas. E acho que tocaste nesse aspecto quando falaste acerca da associação. Nós aqui não temos essa mentalidade. Nós não temos aí, o governo ainda não olha no mundo, para perceber-se assim, o mundo do entretenimento deve ser das indústrias mais poderosas a nível mundial. Mas isso é um tema de governo ou é um tema da iniciativa privada? Não, é um tema de governo. Nós, para crescermos, temos que ter iniciativas governamentais, Sim. porque não há nenhuma indústria que vai crescer sem o governo pôr a mão. Para as pessoas em Angola, há 10 anos atrás, começarem a perceber que temos que colocar seguro no carro, foi preciso passar-se Vir a uma mensagem que diretiva quem central. não tiver seguro, o carro será apreendido ou vai pagar uma multa, etc. Logo que nós criamos a preocupação de estarmos dentro das regras. Então, se o governo olhar como hoje olha, por exemplo, o turismo, olhar para a cultura e dizer assim, que as artes em Angola a partir de hoje serão valorizadas. Lógico, tu vais ver todos esses artistas, nós vamos encontrar Picassos, os Guilherme Mampuia vão virar Picassos dentro da África, porque Mas- é uma aposta governamental. Concordo, mas estava eu a dizer que, imagina, estou de acordo contigo que nós temos que ter essas políticas que venham de cima, mas, e tu sabes que eu penso muito assim, eu acho que a nossa iniciativa fala muito. Mauro, eu tenho exemplos e tu és testemunha disso. Flávio, chat do WhatsApp com produtores de eventos. Demora um mês. Começam as ofensas, você quer ser meu chefe, você quer ser meu patrão. Epa, eu não acho que as coisas tenham que ocorrer de um ponto de vista coercivo. Porque eu acho que se nós, a nível individual, não tivermos a mentalidade de que temos que trabalhar juntos, a nível coletivo, as pessoas estão a fazer as coisas um bocado forçadas. Isso dizendo o quê? Que eu acho que a única forma, primeiro, é mesmo educar as pessoas de que só juntos é que nós vamos avançar mais. Isso é uma das perspectivas para adicionar o que tu disseste. Porque, às vezes, pensamos no grande, né? Mas quando vamos ao particular, eu dou-te um exemplo prático. Eu tenho trabalhado em muitos projetos que quando tu dás a oportunidade às pessoas, a própria pessoa desconfia. Nos chamou por quê? Qual é o interesse dele em trazer aqui? Tipo, o meu interesse em trazer aqui, primeiro, é eu ter menos trabalho. Se eu sei que o Mauro Tuga faz festivais e eu não faço festivais, eu tenho que chamar o Mauro Tuga. Eu não vou trazer o meu amigo que faz uma festa no bairro para dar oportunidade ao meu amigo, sabendo que ele eventualmente vai me comprometer. Então eu acho que aqui é esse binômio entre o governo, sim, o Estado, dar as condições, mas as pessoas também, nós próprios também temos que ter já os nossos putos. Mas isso é uma questão Olha, cultural. Eu queria só saber aqui com o Flávio também. Nós tivemos agora a infelicidade de perder um artista que sentimos que o nível de popularidade era enorme. Será que é se a produtora dele tivesse assegurada, porque acho que existe um risco de morte, qualquer O coisa artista, assim. né? Acho que a nível de seguro tem uma linguagem mais técnica. Eu acho que a produtora hoje ficaria milionária. Por causa do seguro de vida do artista. Exatamente. Olha, hoje eu gostaria, antes, voltar naquela questão do apoio das instituições governamentais. Hoje a Arsec, por exemplo, não é? tem levado a cabo um conjunto de iniciativas a nível da literacia financeira. Não é? E também, né, tem acordos de parceria com as entidades ou instituições que são responsáveis pela fiscalização desses seguros. Por exemplo, para o caso do seguro que fiz referência aqui, a Lei 5/20, que é do seguro, que é do desporto, não é? A entidade fiscalizadora é o Ministério das Virtudes e Desporto, não é? E nós temos tido conversa com essas entidades
para garantir que de fato fiscalizem. E não só. Entre os supervisores, não é, existe essa vontade, não é? Ações que têm sido levadas a cabo, desculpas, no sentido de melhorar ou enriquecer, pelo menos em termos de literacia, despertar o público, não é, a população em geral, né, sobre a necessidade de garantir proteção financeira e da própria vida em si. Agora, o que é que vai acontecer? É que por hoje já existe uma diversidade de seguros, né? Para o caso, por exemplo, deste recente músico Manu Chaba, né? Manu Chaba, bom, fazia assim algum sentido. Hoje, porque o seguro não nasce do imperativo legal, tem que nascer da necessidade de segurar, de proteção. Porque se eu estou a constituir patrimônio, se eu tenho uma empresa, né, se eu estou a gerir pessoas, eu tenho que sentir essa necessidade de garantir que, né, os meus interesses, os interesses daqueles que trabalham comigo estejam salvaguardados. Não é? Hoje tem um seguro funeral, por exemplo, não é? Que poderia, se calhar, contribuir para que tivesse, não estou a dizer que não teve, um funeral de forma mais digna. Tem um seguro de vida, né, que poderia, de certa forma, garantir um certo conforto aos familiares ou descendentes, se ele assim deixou, não é? No sentido de continuarem, por exemplo, a sua educação escolar, continuarem alguns projetos. Ou seja, essa compensação vem mesmo no sentido das pessoas, não é? E das empresas sentirem que, olha, fizemos alguma coisa para o nosso colaborador. Estamos a contribuir para a sociedade. Temos compromisso, estamos comprometidos, não é, para com o terceiro. Porque se eu estou a organizar um evento, às vezes estou a organizar num recinto em que existem casas, há carros ali estacionados. Por que não me preocupar com a possibilidade de existir um risco que danifica, não é, o bem do outro e eu consiga ter condições de reparar? Eu acho que vamos passar de novo ali a questão da educação. Eu acho que temos que ter mais literacia financeira, mais literacia sobre seguros. Isto não é um desafio angolano ou um desafio africano. Isso é um desafio global. Que eu acredito que nos outros países isso também acontece. Nós conhecemos pessoas do mundo todo que fazem eventos, mas a questão que se coloca é, Mauri, essa é a nossa experiência. Tu vais fazer um evento em Portugal, o recinto não vai te alugar o espaço sem o recinto está assegurado. Exato. Ele nem depende de ti. Nem depende de ti. Tá vendo? Porque ele se salvaguarda já. Ele salvaguarda de. Esse ponto eu quis tocar. Por exemplo, nós hoje nos eventos, tu vais ter uma equipa de segurança. Tu vais ter a equipa de segurança, a equipa de barmans. Aliás, o setor de eventos deve ser dos setores que mais emprega a nível de empregos indiretos. Exato. E a empresa de segurança não está assegurada. E tu estás a falar de um festival de 2.000 e tal pessoas, onde segurança está armado, que pode tirar numa situação de resolver algum conflito, pode usar a arma como método de apaziguar a situação, mas não está assegurado. Claro. E tu disseste aqui um tema, imagina que um barman dá uma bebida que cria um mal-estar em alguém, por vezes nem és tu o dono do evento podes assegurar. Se a empresa do barman estar assegurada, tu não tens esse risco de qualquer incidente ali chocar a vocês produtores. Porque, na verdade, os nossos seguros geralmente é contra situações extremas, como desabamentos, porque também cada vez mais que tu intensificas as necessidades, também mais o seguro mais alto fica, né? Nós já não ganhamos tanto para poder gastar, gastar tanto, mas temos que estar precavidos para pelo menos situações pontuais, que nós sabemos o som, entradas, deslizes, aliás, quando te dão uma apólice para preencher de seguro, eles pedem lá os meios que tu queres que estejam assegurados, mas o problema é ainda maior do que aquilo que nós queremos. Volto a dizer, se tu tens uma empresa com 200 homens e onde tens 10% dos homens armados que não é assegurada, o teu risco é ainda maior. Porque até quem pode criar um transtorno nem é o cliente, por vezes pode ser mesmo aquele homem. Por um incidente de não saber resolver um conflito, faz um disparo por ar, quando aparecer a polícia, és tu como dono do evento tens que responder. Vamos falar sobre patrocínios.
Nós sabemos que os eventos aqui em Angola, grande parte deles pagam-se de forma maioritária através dos patrocínios, porque o poder de compra nem sempre é grande o suficiente para fazer face às despesas. Se você não sabia, fica a saber aqui agora, que os patrocínios são grande parte daquilo que é até certo ponto a receita dos eventos em Angola. E nós vemos que nos últimos anos têm aparecido muitas seguradoras a patrocinarem eventos e a estarem presentes, etc. Não será, e aqui falo da perspectiva do negócio, Mauro, que parte desse próprio patrocínio pode ser ou seja, uma renegociação no preço do prêmio que tu vais pagar a essa seguradora, ou seja, eu vou-vos dar essa plataforma para vocês mostrarem a seguradora a 2.000 pessoas, mas ao mesmo tempo eu quero uma renegociação do valor do prêmio, tendo em conta a dimensão do evento. Como é que tem funcionado essa dinâmica? Porque isso aqui é por modas, né? Uma altura eram as empresas de outra altura eram as empresas de carros, depois agora é a parte das seguradoras. Como é que tem sido essa dinâmica? E se vocês põem em cima da mesa a negociar essas coisas? Muito honestamente, na sua maioria, como já falamos aqui, as seguradoras utilizam os eventos como um veículo de informação e comunicação dos seus serviços. Raramente há essa troca de serviços, vou ser muito sincero, eu tenho seguradoras que nos patrocinam, mas nós não usamos os serviços dela, utilizamos de terceiros, porque achamos que temos melhor relação com uns do que com outros, e por vezes o patrocínio não existe aquela correlação, porque tu sabes que cá em Angola as pessoas têm muita necessidade das relações pessoais serem superiores ou transversais às profissionais. Então acaba-se, poucos, eu não conheço ninguém, vou ser muito sincero, que existe essa correlação dos eventos serem assegurados pelas agências que lhes patrocinam. Fiquem já aqui agora com esse insight, aqui no Seguros para Todos, que talvez possam pôr em cima da mesa essa negociação, porque eu acho que faz toda a diferença. E depois também um outro aspecto, e aqui o Flávio se calhar pode elucidar melhor, que é o aspecto de que nem sempre dentro das seguradoras nós temos especialistas suficientes para entenderem as nuances de um evento. E talvez quem tenha que trazer essas nuances somos nós, enquanto clientes, e aí sim depois eles medirem o risco internamente, através dos atuários e da parte técnica, etc. Como nós já falamos aqui. Queria que o Flávio dissesse um bocadinho o que é que pensa sobre isso. Sim, hoje as seguradoras hoje já deram um grande marco quanto a isso, né? Não obstante existir ainda a necessidade de fortalecer algumas áreas com capacitação, mas não é quem deve dar a liberdade da seguradora poder olhar melhor, né, precificar ou garantir a proteção tem que ser o interessado, não é? Ou seja, a seguradora tem sempre esse interesse em fazer uma peritagem, que nós chamamos assim, não é? Em dirigir-se ao local do evento, verificar as condições, recolher um conjunto de informações, mas tudo vai depender daquilo que eu, enquanto tomador ou segurado, não é? Pretendo segurar e das informações que eu estou a transmitir à seguradora. Porque o seguro funciona na base daquilo que nós chamamos, né, da boa-fé. Ou seja, parte do princípio que a seguradora acredita naquilo que o tomador está a declarar. Mas não obstante a isso, ela dirige-se ao local do evento, né? Vai fazer uma peritagem, né? Mas muitas das vezes o que acontece é que o cliente declarou que o evento será este, não é? São estes meios que lá estarão, não é? E depois eu consigo ter consigo calcular mais ou menos o preço e aquilo que serão as minhas obrigações face a cada um dos riscos que estão a ser segurados, mas também chama-se aqui a atenção em particular de quem está interessado no seguro. Quem está interessado no seguro, o que é que se passa? É mais ou menos como seguro automóvel. Hoje, se formos lá fora olhar, vamos ver que a maior parte das pessoas tem um seguro de responsabilidade civil obrigatória. Por quê? Como aquilo na sequência do que temos aqui. Ele está preocupado, não é, em que não haja chatice com a polícia. Ele diz, não, pá, eu tenho que garantir que pelo menos aí não me param e depois ligam com. Ou seja, ele nem acaba por adicionar as especificidades do próprio automóvel ou da sua própria rotina para fazer um seguro à sua medida. Exatamente. Faz o mínimo. Exatamente. Daí que quem está a organizar um evento, não é, ele tem que saber a priori o que ele quer salvaguardar. Sim, lá está. Ele está fazendo um evento, diz que vai ter 1.000 pessoas, tem 3.000. Tem 3.000. Tá vendo?
Aí onde o Flávio disse que é muito importante. E depois nós culturalmente temos muita trapaça. Há muitos business. Exatamente. Nós vais dizer 1000 pessoas, tens 3000. Também do lado da seguradora não há nenhum perito que se faz presente, porque foi tudo feito no escritório, Exatamente. porque o chefe é amigo do fulano, quando assusta, até criam situações mesmo para o seguro poder pagar. Porque o lucro, Estamos por no vezes, sítio do certo para seguro. falar sobre isso, Porque o Flávio. lucro, Esses apontamentos aqui de quem faz eventos o são muito lucro do importantes. seguro, por vezes, é Exato. superior àquilo que vais ganhar na bilheteira. Então, vai estragar mesmo o som propositadamente, porque depois o prémio que a pólice de seguro é superior para te ressarcir daquele danos causado. Nós falamos sobre isso aqui quando tocamos no aspecto das fraudes. Fraudes. seguro. Para poder receber o prémio. Exato. Eu sei, ok. Nós já vimos isso muito em carro, já tivemos amigos que fizeram muito disso. Bate no meu carro, depois porque a Acontece. seguradora vai Por pagar, já isso- tem esse risco. Ok, Por muito isso- interessante. Por isso que hoje as seguradoras cada vez mais capacitam-se nesse sentido, né? E vão procurando técnicos mais qualificados, né? Vão melhorando as suas ações também, digamos assim, entre aspas, de supervisão, para ver se de Mas facto nesse aspecto passa também, a cumprir empresa ou do não Mauro o- Tuga, caso note isto, pode fazer uma carta à ARSEG para vocês depois verificarem. Nós já vimos aqui. Sim, e nós estamos abertos a isso. Nós já recebemos denúncias de várias fontes. Está bem, Mauro? Vocês podem Tentativas se de fraude. proteger. Também não é só. Não é só Sim. tam- Porque o que é que acontece? Esse é um negócio, não é? Essa é uma relação contratual entre quem tem interesse em Seguradora segurar e e quem quer segurar. Seguradora e tomador de seguro. Hum. Não é? E tudo é feito na base da boa-fé. Quando eu aceito que o Mauro está-me a dizer, olha, eu vou organizar uma festa. E nesta festa eu vou ter X aparelhagem, Y imagem de som, vou ter panfletos de dimensão tal, uma estimativa dos custos desses meios, tem que estimar os custos dos meios. Sim, tem uma estimativa, não, por exemplo, quanto é que vai custar isto? Isso custa mais ou menos a tal, não é? Ou se mostrar uma fatura, por exemplo, de aquisição desse meio. A seguradora tem toda a informação necessária de formas que, quando vir a se materializar o risco, quando ocorrer o sinistro, não é? Estar em condições de ressarcir de acordo com aquilo que foi contratualmente estabelecido. O que é que acontece em muitos casos? Olha, são as tentativas de fraude. Às vezes o meu meio já não está bom, não é? Mas eu sei que eu vou segurar esse meio, não é? E para que depois acione a pólice da seguradora, a seguradora indemniza-me. Mauro, já viste essas coisas acontecerem no mercado angolano? É assim, poucas empresas de evento angolanos trabalham com seguradoras. Ok. Também, pronto, nós temos poucos grandes eventos e os pequenos eventos tu não te sentes, é aquilo que eu volto a dizer, nós pensamos, temos sempre o controle de tudo. E também temos, na realidade, poucos incidentes nos eventos que em Angola. Bem organizados, existem muito poucos incidentes. Porque, graças a Deus, nós angolanos só vamos mesmo curtir e não com outras Intenções. cenas Mas há dentro sempre de alguns nós. feridos. Há sempre Há sempre alguns feridos. ou há casos abafados Exato. que não deixam chegar Ao público. ao público e abafa-se e as pessoas não têm noção de coisas nefastas que acontecem dentro de um evento. Mas eu nunca vi, dentro do mundo dos eventos, nunca senti pessoas organizadas, porque volto a dizer, as grandes seguradoras, as relações acabam por ser... As pessoas acabam por ter relações, então tu nunca queres prejudicar a empresa do teu amigo, contrapassa. Agora, volto a dizer, há a necessidade das pessoas estarem mais informadas. Há a necessidade do puto do Kazenga saber que na minha maratona de 3.000 pessoas eu posso assegurar É e não vou gastar 10 milhões de kwanzas, eu vou gastar 500 mil kwanzas. Isso. Só que também a seguradora tem que lhe fazer perceber que ele não está a perder aquele 500 mil kwanzas, Exatamente. porque ele no final do dia vai fazer como muito nós fizemos, poças, paguei seguro contra todos de um ano e não me aconteceu nada no carro. Sim. Estou a gastar dinheiro à toa, só vou pagar seguro, da próxima só vou pagar o seguro contra terceiros. Porque nós começamos a perceber, parece que a seguradora está-nos a ir ao bolso, porque nós pensamos sempre que somos o super-homem, que nunca vai nos acontecer nada. Só damos conta quando acontece. Quando É acontece. muito importante os promotores das seguradoras, e hoje tem muitas seguradoras com pessoas que sabem informar, sabem levar a mensagem, e esse podcast, por acaso, é um formato muito inteligente de levar também a mensagem às pessoas, para as pessoas perceberem que a seguradora é uma segurança para quem a tem, e não é uma forma de irem buscar valores ao teu bolso. Bom, tu fazes o trajeto
daquela parte da infância, depois começas a levar os eventos mais a sério, depois fazes alguns eventos fora de Angola, vês outra maneira de fazer as coisas, volta, juntas-te a parceiros estratégicos muito interessantes, criam a conexão. O que é conexão, qual é o vosso objetivo e qual é a dimensão dos eventos que vocês fazem, que é para nós depois vermos aí se a conexão também, se calhar, mais uns seguros ou outros. Né? É assim, quando eu faço quase 10, 11 anos, saio daquela transição da banca para voltar 100% aos eventos, há ali um período de 2 a 3 anos um bocadinho em baixo, porque era o recomeçar praticamente. Naqueles 4 anos que eu fiquei da banca, não dei tanta prioridade em me tornar grande no mundo dos eventos. Depois consigo estar em 2 ou 3 discotecas que eram as mais badaladas da cidade, como Relações Públicas e Promotor. Ressurjo de novo em grande. No tempo do Dom Q? Dom Quioz e etc. E aí consigo lá criar relações com a gerência, que é o Malvado e etc., que são pessoas que foram muito importantes na minha trajetória porque criaram um plano de visão e de perceber, olha, tu tens esse potencial e podes chegar até aqui, então não te restringas a isso, tu podes voar mais. E depois consegui sair de Angola para o exterior, lá fiz a parceria convosco, que também mostraram uma outra visão no mundo dos eventos. Na verdade, imagina, quando eu entrei num escritório lá vosso, eu perguntei como é que esses rapazes de 20 e tal anos têm um escritório. É aquilo que tu disseste no princípio. Qual é o motivo desses rapazes terem um escritório? Se eventos é só sentarmos em casa, até no nosso telefone nós conseguimos fazer. É rápido, mas tu quando percebes a dinâmica, a estrutura que está-se a criar, então quando tens aquele input dessas pessoas, quando venho para cá, faço com relação com pessoas que também já tinham os mesmos ideais e juntamos-nos. A conexão é que é a junção de várias marcas. Na altura o Enda Viegas, o Mário Rodrigues e outras marcas, tanto de pessoas de Portugal como de cá, que éramos 11 jovens com a mesma linha de pensamento. Éramos 11, hoje somos 4. O projeto angolano começa com 10 pessoas, Yeah. agora são 4. Éramos 11, continuamos amigos, graças a Deus, claro, mas depois cada um teve as suas prioridades, porque como sabes, o mundo dos eventos ainda é muito, ainda não é visto como algo de futuro. Eu não tenho do que me queixar e acredito que muitos não têm do que se queixar, né? Mas para chegar onde chegamos nós tivemos um longo percurso e para acreditar que o processo ainda pode evoluir ainda mais, é pelo percurso que nós já temos. Mas para a nova geração, para quem faz um evento de 100, 200 milhões de kwanza e tens o risco de perder todo o dinheiro, há buracos muito grandes que tu depois não consegues suportar. Então eu acho que as pessoas ainda não conseguem identificar esse negócio como um negócio para o futuro, que também não é fácil. Porque é um negócio que os riscos de perda são muito elevados, principalmente, como já te disse, porque nós ainda não temos uma correlação do mercado governamental ou de apoios institucionais para o mundo dos eventos. Por que achas que isso ainda não existe? Eu acho que os nossos antecedentes, os nossos antecessores, melhor dizendo, mostraram ao governo que só sabiam, só havia buracos. Nos grandes eventos que havia, imagina, nos anos 90, 2000, de grandes cotas que supostamente produziam grandes eventos com cash flow do governo, não havia retorno daquele dinheiro. Então a política é uma coisa sistemática. Se tu percebes que eu dei 20 milhões de dólares há 10 anos atrás e não houve retorno desse valor, eu não vou investir nisto. Quer dizer que a nova geração que atua já está não a sofrer. tem acesso a esse tipo? Não, porque imagina, não vamos estar aqui a falar nomes, mas nós soubemos de grandes cotas que supostamente eram grandes eventos, grandes campanhas políticas e etc. Mas era um dinheiro do saco preto ou saco azul que só saía e não havia o retorno. E lógico que a geração de política, como não muda, como nós temos a mesma política, o mesmo partido durante anos, nós temos relatórios. Então, se eu tenho um relatório que nos anos 2000 saiu quase 100 milhões de dólares para o setor dos eventos e o governo não teve esse retorno, eu não vou voltar a investir nesse negócio. Por isso é que hoje a AGT, como tem nova geração e estão mais atentos e já sabem... Quer dizer que agora vocês têm que fazer fatura certinha. Até por aí já tem um portal do contribuinte que tu justificavas, não, o rapaz carregou a bebida, eu tive que pagar 1 milhão de kwanzas e ele não tem fatura, não.
Agora ele já pode tirar do portal do Ou contribuinte seja, ele para como justificar. individual já pode fazer isso. Já há políticas hoje de perceber, ok, vocês estão a ganhar dinheiro, então vocês têm que pagar contribuir. aqui, têm que contribuir. Eu acho que houve uma demanda fracassada nos anos anteriores, que nós vamos tentar tapar esse buraco e que a próxima geração vai ter o apoio do governo. Então, aqui a conexão entra e começa a fazer, a diferença que eu vejo, começa a fazer eventos de uma dimensão grande, com 2, 3 mil pessoas de forma organizada, a trazer convidados internacionais. Como é que vocês começam a dar conta que, ok, esses convidados internacionais e essa dimensão de evento já necessita de um tipo de proteção se nos acontecer algum risco? Quando é que começa essa consciência? Começa assim. E salvo erro, o nosso primeiro festival foram 17 a 18 mil pessoas. Epa. Nós trouxemos o Bob Sinclair. Começa a partir da contratação dele, a agência dele já te faz o pedido da segurança do artista. E tu tens que perceber, ok, eu aqui, se esse artista estou a pagar 100 e tal mil euros, se lhe acontece alguma coisa eu vou pagar 1 milhão de euros. Então, para me salvaguardar, eu vou ter a minha seguradora de danos colaterais do artista, se no avião lhe acontecer alguma coisa, se no hotel tiver alguma indigestão, se ao tocar sair lesado em alguma coisa, eu estou protegido de qualquer incidente que ele tenha a nível da minha seguradora. Então, nós sentimos dessa responsabilidade, porque o nosso nível de investimento já é muito elevado para tu correres risco de, por vezes, algo de estar negligente numa área tão simples que pode te trazer um transtorno muito grande. Nesse processo, aí vocês já começaram a dar conta, ok, nós temos que ter uma seguradora cá, em Angola, para tratar disso. Na verdade, quando nós fizemos este evento, nós tivemos uma seguradora, não farei aqui a publicidade, que chegou até nós, ou seja, a Baía de Luanda antigamente, para tu fazeres o evento, tu tinhas que estar assegurado, porque a Baía era gerida por uma empresa. Certo. E essa empresa, porque a Bahia tem um investimento muito alto, com as palmeiras, com as luzes e etc. Essa empresa obrigava-te que tu, além do que estás a pagar, antigamente deixava-se uma caução, ok, de danos, que se tiver algumas, essa empresa já te obrigava que o teu evento, pela dimensão que tem, tivesse assegurado para, se eles tivessem alguma dor de cabeça, não tem que estar no dia seguinte a estar ligado, Danilo, partiu aqui uma lâmpada, e o Danilo fica 10 dias sem atender o telefone e fica a Bahia 10 dias sem Pode ir. atender o telefone como se eu estou a gastar esse dinheiro na Europa. Em Marbella. Ah, como é? O evento correu bem, Mauro. Então, tinham essa responsabilidade. A gestão naquela altura já tinha esse protocolo de, ok, chegaram aqui, queremos o documento da seguradora que nos proteja da manhã, qualquer incidente que vocês façam aqui, nós não temos que estar aqui a vossa atrás. Então, essa correlação desses todos os fatores nos fez ter a responsabilidade de ter uma seguradora conosco. Qual tem sido o papel da ARCEG em áreas específicas ou áreas que muitas vezes são consideradas de menos... porque eu noto que no mercado como Angola, às vezes as seguradoras estão muito preocupadas com o seguro automóvel e com o seguro do ramo petrolífero e o seguro de saúde. Como é que a ARCEG traça políticas, e se as traça, para começar a incentivar as seguradoras também a prestarem atenção a este tipo de área que também carecem de atenção? Bom, sim, bem colocado. Mas antes gostaria só de fazer aqui uma chega no argumento que fez um pouco o Mauro. Essa questão, por hoje já existem muitas seguradoras, né? E eu vivenciei isso um pouco, né? Que já recebem, né, pedidos de seguro, quer de responsabilidade civil, quer de acidentes pessoais para eventos, organização de eventos, né? Eu acho que aos poucos, né, numa forma assim não muito acelerada, mas aos poucos, né, cada vez mais os organizadores de eventos têm noção, têm consciência, não é, dos riscos que estão associados na sua prática e já vão procurando soluções por via das seguradoras para proteger os seus eventos. Agora, quanto a essa questão, a SEC tem vindo hoje a fazer várias dinâmicas. Uma delas, por exemplo, é uma iniciativa de consciencialização, não é, das próprias seguradoras em criarem produtos inovadores, não é? Produtos que atendem hoje a uma gama, não é, digamos assim, mais abrangente, não é, no mercado. Aqui enquadram-se um pouquinho os microseguros, aqui enquadram-se um pouquinho as questões voltadas à literacia, não é? Isso com vista também a mudar um pouquinho a consciencialização das pessoas, não é? Das empresas, não é? No âmbito da contratação de seguros, da importância, não é? De ver protegido não só o seu patrimônio, mas como também
não é, às pessoas com que trabalham com elas, não é? Existem hoje atividades liberais, como por exemplo atividades de mediação, que já são obrigadas a ter um seguro de caução, um seguro de responsabilidade civil, não é? Ou seja, há um conjunto de iniciativas, quer regulamentares, quer com outros organismos regulamentares, no sentido de despertar o público cada vez mais e trazê-los esse interesse em contratar um seguro junto de uma seguradora. Né? Então, temos ali um conjunto de iniciativas, né? Temos um conjunto de planos, né? E vamos ao seu tempo, né? Implementando. Sem dúvidas. Dê-me tempo, faz favor. Estamos em 40 e quê? 50. Ok, temos 9. Mauro, diz-me uma coisa. Eu lembro-me, isso é uma coisa que para mim ficou na minha cabeça. Tu não deves saber, mas vou-te contar agora. Que uma vez eu falei com o Mauro em Portugal, quando nós estávamos a fazer eventos, se calhar 2014, 15. E eu perguntei ao Mauro qual é o plano. E ele disse, mano, o plano é continuar a fazer eventos até morrer. Esse é o meu plano. E na minha cabeça eu fiquei, mas como é que esse homem de 30 e poucos anos na altura está-me a dizer que ele quer fazer eventos para o resto da vida? Então, fiquei muito bem surpreendido pela tua convicção. Ou seja, fiquei muito bem impressionado com o facto de que tu naquela altura, e depois também quando eu cheguei aos 30, também como eu já tinha uma convicção, entendi que tu nessa altura já tens uma direção, já sabes o que é que queres fazer. Pela maneira que tu disseste, tipo, eu vou fazer isto. E, ou seja, tu fazes eventos, aliás, não significa que eu quero fazer só este tipo de eventos. Existe um universo de coisas que tu podes fazer dentro do universo dos eventos, mas tu sabias que aquilo era a tua direção. E eu quero perceber se esse teu plano ainda continua em dia e qual é o próximo nível. É assim, hoje a nossa empresa, hoje eu estou a desassociar muito a marca Mauro Tuga com os eventos, porque eu estou a entrar no mundo dos eventos corporativos e por vezes encontro muitos obstáculos, porque quando reúnes com uma pessoa e falas, quem vai fazer o evento é o Mauro Tuga, o PCA da empresa, mas os eventos dele são eventos que associa muito aquilo que são os nossos eventos comerciais. Então há agora uma desassociação nós temos a Dream Eventos, que é uma das nossas empresas, que fica para os eventos corporativos. Depois temos a Horizontal Eventos, que são eventos familiares, por exemplo, vamos fazer agora um brunch familiar, que é para os eventos familiares. Depois temos as nossas marcas, que é para os nossos festivais. Então, nós acreditamos muito no processo. Nós sabemos que somos bons, que somos dos melhores e sabemos que passamos por um processo muito longo para chegar a cada ano a ser melhor do que fomos ontem. Então, quando eu percebo que, ok, fomos para Lisboa, Danilo na Equality precisava do Mauro para quê? Para alguma coisa. Porque o Danilo já comandava aquele mercado. E quando percebemos que nós nos juntamos, percebemos a dimensão daquilo que nós fomos criando. A bater de frente com os playmakers que faziam eventos, etc. Pronto. E a cada vez mais nós sentimos essa segurança. Eu sinto que é um mercado que cada dia podemos explorar mais. Porque, como tu disseste, nós não temos os eventos. Sim, os eventos não estão muito padronizados ou muito situados a um tipo de eventos. E nós começamos a perceber, ok, hoje porque é que eu vou fazer um brunch aos 40 anos? Porque eu já sou um homem de família, já não estou muito para a noite. Queres um sítio para levar as tuas filhas. E as minhas amizades já ouço o que eles dizem. A mulher nunca mais sai com a mulher, nunca mais sai com as crianças ao domingo. Então, ok, vou criar um evento para esse modelo, um evento para esse tipo de público. Ok, está a vir aí a nova geração dos youtubers, dos TikTok, etc. Ok, essas miúdas aí do Elisângela, etc. Vou criar um evento para esse tipo de público. Então nós percebemos que é um mercado muito amplo, que há muito para explorar, que até os 40, 50, 60, 70 anos tu podes continuar ali a explorar. Então eu acho que o processo nos levou a isso e cada vez mais eu acredito que quando houver uma associação do governo perceber realmente essa indústria, aliás, acho que já está a perceber, quando nós temos na cidade de Luanda 3 semanas a festejar o aniversário da cidade, nós percebemos que como também no governo há a implementação agora de playmakers da nova geração, essas pessoas já estão com uma mentalidade de perceber, ok, vamos por esse caminho que aqui vamos ter sucesso. E o resultado é esse, vemos que temos quase um mês de festas na cidade que nunca aconteceu. E aliás, estamos na altura das comemorações dos 50 anos da independência. Este ano aqui vai ser, este ano aqui será um ano de festas a todas as semanas. Será. Eu sinto que essa faturação, Mauro Tuga, este ano... Não, então só... Eu acho que as pessoas não devem queixar-se muito, porque nós não ganhamos mal. Isso é uma verdade, nós não ganhamos mal. E não há problema em dizer.
As pessoas têm que ser honestas, porque os que vêm aí têm que acreditar também que isso é uma profissão de futuro. Nós não ganhamos mal, mas eu especializei-me nisso, vou fazendo cursos. Eu sou formado em gestão de marketing para perspectiva empresarial. Então é preciso estudar, não é preciso fazer as coisas empiricamente do dia para a noite e dizer, olha, ok, vamos meter 2.000 pessoas num sítio e está tudo bem. Porque também há quem se está a perder. É uma responsabilidade É uma muito responsabilidade grande. e estar sempre associado às seguradoras para salvaguardar os riscos que podem acontecer nos nossos eventos. Tá bem. Exatamente. Flávio, algumas mais sugestões aqui para o nosso público. Hoje tivemos aqui o Mauro Tuga. Fazer assim um rescaldozito do que foi aqui falado, do que as pessoas devem prestar atenção. Bom, para o nosso público ir lá em casa, eu acho que é importante cada vez mais cultivarmos a cultura de seguro. Não é? Ah, embora pareça-nos que é um tema complexo, mas não. Mas não. Não porquê? Porque dentro daquilo que são um conjunto de necessidades que nós temos, que é as primárias, né, que são as básicas, aquilo que nós chamamos que o enquadramento da pirâmide de Maslow, né? Os seguros estão aí na cadeia da segunda, terceira necessidade. Né? E todos nós temos necessidade de proteção. Não importa o que façamos, temos necessidade de proteção. E como vimos aqui muito bem, não é? Para as atividades, para aqueles que organizam eventos, promotores de eventos, atividades culturais, religiosas, casamentos, né? O risco sempre existe. Eu, particularmente, já tive em eventos que ocorreram risco, né? Casamentos que ocorreram risco, algumas até chegaram em fatalidade, não é? E que daí devemos sempre pensar no próximo. Pensar no próximo é o quê? É pensar que as nossas ações, não é, podem fazer ou causar danos a uma outra pessoa, a um terceiro. Não é? E que se nós hoje somos empresários, somos organizadores de eventos, não é? Temos um conjunto no nosso coletivo de pessoas que trabalham conosco. Há interesse em ver que essas pessoas também encontram-se salvaguardadas as suas vidas, encontram-se salvaguardados os seus meios com que trabalham, porque nem sempre os meios são do proprietário, alguns até são dele, não é? Posso dar o caso de um do pessoal do time que faz parte da organização ser acometido por uma invalidez, ou ter uma queda, fraturar uma perna, não é? Posso dar o caso em que, olha, o moço que eu trouxe para cá teve uma situação que o Mauro fez aqui referência, uma intoxicação alimentar, passou mal. E nem sempre nós temos um fundo de manejo, temos recurso suficiente que para poder, né, inicialmente garantir os cuidados médicos ou medicamentosos dessa pessoa. Então, para qualquer instância da vida, né, é necessário pensar seguro. E pensar seguro é pensar na proteção de que os meus colaboradores e a sociedade civil, porque nós estamos dentro de uma sociedade civil, não é? Devem estar garantidos das nossas ações ou da atividade que nós estamos a exercer. É fundamental. Sem dúvidas. Bom, assim nós chegamos... Chamou-te a passar. Assim, nós chegamos à reta final deste, que foi mais um Seguros para Todos. Já sabem, o meu nome é Danilo Castro. Hoje tivemos aqui dois convidados espetaculares, o Mauro Tuga e o Flávio Guilherme, e falamos acerca de eventos, festas, como é que funcionam as atividades culturais, como é que nós nos podemos salvaguardar, etc. Vocês já sabem que podem acompanhar os Seguros para Todos em todas as plataformas no digital. Sim, a Arceg é uma instituição que está nessas plataformas. Podem ver no LinkedIn, também podem ver no próprio TikTok e no Instagram, encontrar a página dos Seguros para Todos e tirarem dúvidas e partilharem com os vossos amigos e familiares para que também subscrevam as seguradoras e que protejam-se e salvaguardem o vosso futuro. Sem mais delongas, continuem-nos a acompanhar. Tudo nosso. Estamos juntos.